Por que a pessoa narcisista voltou justamente agora, quando você estava começando a se reconstruir? Se ela reapareceu na sua vida depois de meses ou até anos de silêncio, isso não foi coincidência. Não foi destino. Não foi amor. Existe um padrão psicológico por trás da volta da pessoa narcisista, e entender esse padrão pode ser a diferença entre encerrar o ciclo de abuso emocional ou ser puxada de volta para ele sem perceber. Existe uma engrenagem invisível no comportamento narcisista que quase ninguém explica com clareza. Quando o relacionamento termina, você acredita que acabou. Você sofre, elabora, tenta reconstruir a autoestima depois da manipulação psicológica, luta contra o trauma bonding, tenta entender o que foi real e o que foi projeção. Mas, na mente da pessoa narcisista, algumas relações não são encerradas, são armazenadas, arquivadas, mantidas como possibilidade estratégica. A pessoa narcisista não se apega da forma como você se apega. Ela não preserva memórias por afeto, ela preserva contatos por utilidade. Certas pessoas permanecem em modo espera, porque ainda representam validação disponível, controle possível ou suprimento emocional reaproveitável. Não é sobre sentimento. É sobre acesso. E é por isso que a volta quase sempre confunde. Porque ela pode vir com voz mansa, discurso de mudança, aparente vulnerabilidade ou até pedido de perdão, mas não se engane, esse pedido não é verdadeiro, e por trás dessa reaproximação existe uma pergunta silenciosa: eu ainda tenho poder sobre você? Hoje, você vai entender o que realmente faz uma pessoa narcisista reaparecer, você vai conhecer gatilhos que ativam esse movimento e por que interpretar essa volta como amor pode reacender exatamente o ciclo de abuso que você estava tentando superar. Respira fundo. Porque lucidez também dói, mas liberta. Quando você desaparece e retoma o próprio eixo. Quando você some sem fazer alarde, sem avisar, sem buscar explicações ou validação, algo estruturalmente desorganizador acontece para a pessoa narcisista. Ela perde o acesso direto ao seu campo emocional. E isso é muito mais profundo do que parece. O silêncio não é interpretado como maturidade, autocuidado ou limite saudável, ele é vivido como ameaça de perda de controle. Para alguém que se alimenta de reação, emoção e previsibilidade, a ausência não é neutra, é desafiadora. O seu silêncio interrompe o fluxo de validação que sustentava o ego dela, e essa interrupção ativa uma ferida narcísica difícil de tolerar. Nesse momento, não é você, enquanto indivíduo, que faz falta, é a função que você exercia na dinâmica. A ideia de que uma antiga fonte de validação agora existe fora do alcance provoca inquietação interna, curiosidade insistente e um impulso quase compulsivo de monitoramento. A mente narcísica começa a questionar: será que ainda tenho impacto? Será que ainda sou importante? Será que fui substituído? Não se trata de amor, mas de restauração de posição. A pessoa narcisista precisa confirmar que ainda é capaz de provocar emoção, de chamar sua atenção, de reativar o vínculo quando desejar. O retorno, então, raramente é dramático no início. Ele costuma vir disfarçado de gentileza casual, mensagem aparentemente inocente, preocupação súbita ou nostalgia cuidadosamente calculada. Pode parecer vulnerabilidade, mas é estratégia. Não é reaproximação emocional genuína, é teste de influência. A pessoa narcisista não busca reconexão profunda, busca evidência de que o espelho ainda funciona. Quer saber se, ao se aproximar, você ainda reflete de volta a importância que sustenta o ego dela. Quando o suprimento atual entra em colapso. A fase de idealização que a pessoa narcisista constrói sobre alguém novo é intensa, sedutora e aparentemente perfeita, mas estruturalmente frágil. No início, o outro é visto como extraordinário, quase impecável, porque está servindo à fantasia de grandiosidade. Porém, quando surgem limites, necessidades próprias, questionamentos ou simples humanidade, o encantamento começa a ruir. O problema, na lógica interna da pessoa narcisista, nunca é o padrão repetitivo de desvalorização, já é sempre o outro que mudou, que ficou difícil, que não é mais como antes. A frustração não gera autorreflexão, gera descarte emocional.
É justamente nesse momento de decepção e tédio que o passado começa a ser revisitado de forma seletiva. A memória não resgata o que você sofreu, nem as lágrimas, nem a confusão mental causada pela manipulação psicológica. Ela resgata a funcionalidade. A pessoa narcisista lembra do quanto você era disponível, do quanto tolerava, do quanto ainda acreditava. Você reaparece não como pessoa com história e dor, mas como referência de estabilidade emocional conveniente. Alguém já conhecido, já testado, já mapeado. O contato que surge nesse contexto não é movido por saudade genuína ou arrependimento profundo. É movido por reposicionamento estratégico. Quando o suprimento atual deixa de fornecer validação suficiente, a pessoa narcisista procura uma alternativa que restabeleça rapidamente a sensação de controle e importância. Ela não volta porque você foi única, volta porque você já funcionou dentro da dinâmica que ela conhece. Não é reconciliação, é substituição temporária. E, se você aceitar sem perceber o padrão, o ciclo recomeça exatamente do ponto onde havia parado. Quando você cresce e se reconstrói. Poucas experiências são tão desestabilizadoras para a pessoa narcisista quanto ver alguém florescer depois do término. O crescimento da antiga parceira ou parceiro não é interpretado como superação saudável, mas como ruptura da narrativa de superioridade que ela construiu. Durante a relação, havia uma dinâmica implícita de centralidade. Ela precisava acreditar que era indispensável, que você dependia emocionalmente da presença dela. Quando você evolui, reconstrói sua autoestima e encontra estabilidade fora daquela influência, a fantasia de controle desmorona. Sua melhora não é apenas progresso pessoal, é uma ameaça simbólica ao ego da pessoa narcisista. Quando você aparece mais confiante, mais inteira ou simplesmente em paz, a comparação se torna inevitável e silenciosamente dolorosa para ela. A mente narcísica não processa sua evolução como resultado da sua força interna, que ela interpreta como desafio. A pergunta que surge não é genuinamente curiosa, mas carregada de ressentimento: como você conseguiu prosperar depois de mim? Ou, mais profundamente, como ousou ficar bem sem a minha validação? Sua felicidade contradiz a crença de que ela era a fonte do seu brilho. Nesse cenário, o retorno não nasce de admiração nem de reconhecimento sincero. Ele é impulsionado por inveja e pela necessidade de recuperar posição. A pessoa narcisista não suporta a ideia de que você esteja vivendo uma realidade emocional estável que não inclua a influência dela. Aproximar-se novamente é uma tentativa de interferência, de reativação do vínculo, de testar se ainda é capaz de provocar desorganização. Ela não quer dividir sua felicidade, quer verificar se ainda consegue afetá-la. Quando você o reconhece e sai conscientemente. Quando você reconhece o padrão e decide sair com lucidez, algo profundamente desestabilizador acontece para a pessoa narcisista. Se você não implora, não entra em confronto caótico, não tenta convencer, mas simplesmente compreende e se retira, isso produz uma ferida narcísica muito mais intensa do que qualquer discussão. Ser visto com clareza é ameaçador. Porque quem entende o jogo deixa de ser peça. E quem deixa de ser peça não pode mais ser movido com facilidade. A consciência que você desenvolveu desmonta a estrutura invisível da manipulação. O gaslighting perde força. A inversão de culpa não encontra mais terreno fértil. A sedução estratégica não gera o mesmo efeito. Para a pessoa narcisista, isso significa perder a vantagem psicológica que sustentava a dinâmica. Mesmo que ela se afaste externamente, internamente permanece a inquietação, ela ou ele sabe. E essa percepção é incômoda, porque ameaça a imagem cuidadosamente construída. Quando o retorno acontece nesse contexto, ele raramente vem agressivo. Ele surge polido, aparentemente amadurecido, carregado de discursos sobre autoconhecimento, terapia, mudança e arrependimento. Mas essa performance costuma ser uma tentativa de reposicionamento, não uma transformação estrutural. O objetivo não é reparar o dano emocional causado, é testar se a antiga vantagem ainda pode ser restaurada. Porque, para a pessoa narcisista, perder o controle dói mais do que perder a relação, quando ele ou ela fica sem estímulo emocional. Existem momentos em que o retorno não é provocado por algo que você fez, disse ou demonstrou, mas simplesmente pelo vazio interno da pessoa narcisista. Quando não há atenção disponível,
quando um novo relacionamento perdeu o brilho, quando não existem conflitos que alimentem o drama ou plateias que ofereçam validação, surge um silêncio difícil de suportar. A pessoa narcisista não lida bem com estados internos de neutralidade emocional. A paz, para a pessoa narcisista, não é descanso, é ameaça à própria identidade. Nesse cenário, vínculos antigos passam a ser revisados como possibilidades rápidas de estímulo. Você é lembrada não por quem é, mas pelo que representava: resposta imediata, intensidade emocional, disponibilidade, previsibilidade. A memória não acessa sua dor nem o desgaste que você viveu, acessa a sensação de importância que ela sentia quando provocava reação. Qualquer interação serve, desde que quebre o vazio e reafirme que ainda existe influência. O contato, então, tende a ser superficial, intermitente e utilitário. Pode surgir como uma mensagem neutra, um comentário em rede social ou uma pergunta aparentemente casual. Não existe plano de reconstrução real, apenas a tentativa de ocupar temporariamente um espaço emocional deserto. Você não é procurada por conexão profunda, é acionada como recurso regulador de ego. E quando surge nova fonte de estímulo, o ciclo de desaparecimento pode se repetir sem aviso. Quando você descarta primeiro. Existe um gatilho que fere profundamente a estrutura narcísica, quando é você quem decide encerrar. Na lógica interna da pessoa narcisista, o controle da dinâmica pertence a ela. É ela quem idealiza, desvaloriza e descarta. Quando a vítima rompe o ciclo antes do descarte oficial, isso não é interpretado como autonomia, é vivido como afronta. Porque, para alguém que constrói identidade em torno de superioridade e domínio emocional, ser deixado quebra a hierarquia invisível que sustentava o vínculo. Quando você toma a iniciativa de sair, especialmente com firmeza e clareza, a pessoa narcisista não processa como escolha legítima sua. Ela interpreta como desafio, desrespeito ou ingratidão. A narrativa interna precisa se reorganizar rapidamente para proteger o ego. Ela está confusa, vai voltar, está tentando me provocar. A possibilidade de que você tenha percebido o padrão e decidido se preservar é ameaçadora demais. O descarte vindo de você ativa vergonha narcísica, e vergonha é uma emoção que a pessoa narcisista não tolera sentir. É nesse contexto que o retorno pode acontecer com intensidade ainda maior. Não por reconciliação, mas por restauração de posição. A pessoa narcisista precisa provar, para si mesma, que ainda tem poder de atração, influência ou controle. A reaproximação vira uma tentativa de inverter novamente a balança, de fazer você duvidar, de recuperar o lugar de quem decide quando começa e quando termina. Porque, na mente narcísica, perder o controle da narrativa é mais insuportável do que perder a relação. A pessoa narcisista não volta por amor. Amor exige empatia, responsabilidade emocional e capacidade de enxergar o outro como sujeito, não como extensão do próprio ego. Também não volta por saudade genuína, porque saudade implica reconhecer valor na experiência compartilhada. E muito menos por consciência transformada, já que consciência real exige autorreflexão e ruptura de padrões. O retorno acontece quando ela quer verificar se ainda existe acesso ou tem certeza que existe. Acesso à sua atenção, à sua emoção, à sua disponibilidade. Ela volta quando identifica uma possibilidade de validação, de poder ou de reação. Se você responde tentando ser madura, se explica tentando ser justa, acolhe tentando mostrar que é diferente ou justifica tentando encerrar de forma civilizada, o mecanismo pode se reativar silenciosamente. Porque o que sustenta o ciclo não é a intensidade do conflito, é a disponibilidade emocional. Cada resposta sinaliza presença. Cada explicação sinaliza investimento. E para quem opera em dinâmica de controle, isso é suficiente para reabrir a porta. A boa notícia é que existe uma ruptura possível, e ela não depende de confronto dramático nem de vingança emocional. Você pode se retirar definitivamente do jogo ao compreender o padrão e escolher não participar dele novamente. E quando você faz isso, algo muda de lugar. O poder deixa de estar na imprevisibilidade da pessoa narcisista e passa a estar na sua clareza. Porque o verdadeiro gatilho que desmonta o narcisista não é sua dor, nem sua raiva, nem sua resistência desesperada. É a sua lucidez. É você entender o mecanismo e decidir não oferecer mais combustível.
E agora, você sabe. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe essa lucidez se perder no próximo momento de dúvida. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque aqui você aprende a reconhecer o padrão antes que ele te capture de novo. Este espaço é para quem quer sair do ciclo do abuso emocional com consciência, dignidade e força interna. E eu quero te ouvir. Me conta nos comentários, qual desses gatilhos você já viveu? O que aconteceu quando a pessoa narcisista tentou voltar? Sua experiência pode ser a chave que ajuda outra pessoa a enxergar o que ainda está confuso. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender por que a volta da pessoa narcisista não é sobre amor. Às vezes, a informação certa, no momento certo, é o que impede um recomeço que seria mais uma repetição. Aqui é um espaço de reconstrução. E reconstrução começa com consciência.